uma informação importante que os investidores estão monitorando foi a decisão do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu que acabou também de divulgar ali a sua manutenção pela taxa de juros. Então, o BCE deixa a taxa de juros estável ali onde estava, 4,5%, interrompe aí uma sequência de 10 altas, né, que vinham sendo colocadas ali na zona do euro. Então agora, pela primeira vez, depois aí de mais de um ano, Felipe, você tem a data especificamente? Foi desde o fim de 2022 que a gente tem esse início, né, de elevação. Foram 10 reuniões consecutivas de alta nos juros lá na Europa, justamente tentando trazer, né, a inflação para a meta, justamente por conta... A gente viu, né, toda aquela movimentação ao longo de 2022 de uma inflação um pouco mais resistente, mais resiliente, também devido aos preços de energia na Europa, consequência de todo o conflito que está acontecendo, que ainda acontece entre Rússia e Ucrânia. Os preços de energia subiram, né? Seja petróleo, seja gás natural. Já vinha a Europa num movimento inflacionário nesse pós-pandemia. A gente lembra, né, que muitos bancos centrais, o europeu, o próprio Banco Central americano, falavam sobre uma inflação transitória, uma inflação temporária no pós-pandemia, por conta do choque de preços que aconteceu com toda essa situação e com a reabertura da economia, né? A inflação provocada pela reabertura da economia, o que acabou não se mostrando transitório. Os dirigentes dos bancos centrais discutiram bastante a respeito dessa situação, desse cenário econômico e muito inflacionário. A gente lembra até que o Banco Central brasileiro começou uma aceleração dos juros, né, uma alta dos juros mais rapidamente, justamente por conta de já ter um histórico inflacionário, já ter uma consciência, né, da pressão que a inflação poderia ocasionar caso não houvesse essa elevação dos juros. Mas o que aconteceu foi justamente isso. O Banco Central Europeu elevou taxa de juros, passando ali de praticamente zero em 2022 para 4,5%, ao longo desses últimos meses, e agora, pela primeira vez, depois de 10 reuniões, manteve a taxa de juros inalterada. Claro que ao longo dos últimos meses a gente tem visto uma forte desaceleração da economia europeia, a gente tem visto os dados de PMI, né, de serviços, PMI composto, todos eles mostrando essa desaceleração da economia. A gente tem visto os PIBs da Europa mostrando retração, né? Inclusive a maior economia, que é a Alemanha, praticamente em recessão técnica, mostrando todo esse impacto da elevação da taxa de juros lá na Europa. Além disso, né, consequência também, Paula, dessa desaceleração econômica, a gente está no meio da temporada de resultados. Várias empresas, né, empresas sólidas, empresas grandes, empresas que têm, né, um perfil bastante elevado, né, de receita, de lucro, de market share, enfim, tendo dificuldades, enfrentando dificuldades lá na Europa. Só um parênteses, hoje mesmo saiu o resultado de Mercedes-Benz, né, uma das maiores empresas ali do setor automotivo na Europa, trazendo consequências negativas, seja da economia, seja da procura, receita e também o impacto dos veículos elétricos na empresa, já caindo mais de 6% as ações da própria Mercedes-Benz. Além disso, alguns bancos também divulgaram resultados com essa contração. Então, a economia europeia ainda trazendo bastante impacto negativo com essa questão da desaceleração econômica, mas mesmo assim o Banco Central Europeu ainda não conseguindo trazer a inflação de volta para a meta, ainda é um grande desafio do BCE. Inclusive, daqui a pouquinho, a Christine Lagarde. Ela chegou ao local já, eu estou até acompanhando as imagens, os repórteres fazendo imagens dela e tudo mais, ela ainda não começou a falar, mas já chegou ao local. A gente vai ficar acompanhando as falas de Christine Lagarde para acompanhar, né, essa postura, qual vai ser a mensagem que o Banco Central Europeu vai trazer para e os argumentos, obviamente, para essa manutenção da taxa de juros. Só pontuando, Paula, já era esperado essa manutenção da taxa de juros, porque quanto mais restritivo o juro, mais desaceleração econômica. Por mais que a inflação não esteja convergindo para a meta,
a desaceleração já é um fato na Europa. Exato, a gente está aí aguardando, inclusive, as falas de Christine Lagarde. Estou de olho nas agências internacionais, né? Muitas aqui trazendo já as opiniões, inclusive, dos dois assuntos. A gente trouxe, né, o PIB e agora, PIB americano e agora do Banco Central que nós estamos falando, nessa expectativa pelas falas aí de Christine Lagarde. As agências internacionais já colocam ali a possibilidade, inclusive, que ela deve trazer nesse discurso de agora o que tem sido colocado sempre, né, em todas as reuniões, não fechando, inclusive, a possibilidade de novas altas, né, deixando aí em aberta esta possibilidade de novas altas, de ser apenas aí um skip, de repente, esta pausa, né, ou não elevação dos juros, essa fato de ter mantido esses juros neste atual patamar. Christine Lagarde deve, neste discurso de agora, trazer uma sinalização, inclusive, de que pode sim voltar a subir juros lá na zona do euro. O Banco Central, então, europeu, que manteve as taxas inalteradas pela primeira vez aí em pouco mais de um ano, avaliando, inclusive, a série de aumentos, né, que foram 10 aumentos consecutivos nas últimas 10 reuniões, então, aí do Banco Central Europeu, fazendo, então, pela primeira vez, depois de um ano, esta interrupção de alta, né, interrompendo essa sequência de alta exclusivamente. Vamos continuar aqui aguardando, inclusive monitorando as falas, né, e o início destas falas de Christine Lagarde, como é de praxe sempre, né, o dirigente anuncia, o Banco Central anuncia a política monetária, o que foi decidido na sua condução da política monetária, e sempre depois vem então ali o representante, o dirigente, o presidente do Banco Central com suas falas, deixando realmente aí sinalizações importantes que os investidores monitoram, que esperam ali justamente um entendimento nesta leitura dessas falas, se deixar ali essa possibilidade de fato aberta, o mercado tem uma interpretação. PMC News, informação que gera valor.